Olá, tudo bem? Meu nome é Otávio Valério, sou médico veterinário, tenho formação acadêmica direcionada para diagnóstico laboratorial veterinário e sou diretor técnico do Tex Laboratórios. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje, participando do ciclo de palestras do Vet We Care, né, sobre um tema tão interessante, né? E o assunto que eu trouxe para a gente conversar hoje é o controle de qualidade e a importância do laboratório de referência no diagnóstico de doenças endócrinas. Pode parecer um tema meio intrigante, né? Mas o objetivo é esse mesmo, né? É propor algo intrigante justamente para a gente trazer à tona o objetivo dessa conversa, que é descomplicar a relação clínico-laboratório no que tange às dosagens hormonais. Bom, as doenças endócrinas, de forma geral, elas envolvem ou uma hiperfunção relacionada com uma hipersecreção de determinado hormônio, ou uma hipofunção relacionada com uma deficiência na produção de um determinado hormônio, né? Essa hiperfunção, que resulta no aumento secretório de determinado hormônio, ela muitas das vezes ela pode estar relacionada com algum tecido tumoral ou um tecido hiperplásico, tanto para o tecido primário que está gerando essa hiperfunção, como isso também pode acontecer como forma de feedback, né? A gente sabe que o sistema endócrino ele é muito interligado e muitas das vezes a gente pode ter uma disfunção endócrina primária, né, relacionada com um problema em determinado sítio secretório, ou uma endocrinopatia secundária, né, correlacionado talvez a um problema, uma disfunção de outro sítio secretório que está interferindo. Bom, eu queria começar falando um pouco sobre os métodos de análise, né? Eu acho que talvez muitos de vocês ainda tenham um pouco de dificuldade em relação a isso, né? A gente tem dois métodos principais que a gente vai destrinchar aqui ao longo da apresentação, mas eu acho válido essa abordagem até mesmo para poder apresentar para vocês de forma genérica o que se trata cada método, vantagens, desvantagens, tá? Então, as dosagens hormonais, elas começaram a ser empregadas com mais afinco no diagnóstico de doenças endócrinas a partir de 1955, né, através da cromatografia colorimétrica. Em 1960, a gente já teve o lançamento, né, do radioimunoensaio, né, que é um método que tem muito apelo dentro da endocrinologia. Ele é relativamente antigo, como a gente pode perceber. Em 1971 surgiu o ELISA, né, o imunoensaio enzimático, né, e esses imunoensaios enzimáticos eles começaram a ter um grande apelo, né, pela questão da facilidade, da praticidade. Em 1980 surgiu então a cromatografia gasosa com espectrometria de massa. Em 83 a quimiluminescência veio como uma alternativa muito interessante para as dosagens hormonais. Em 1990 a gente teve a cromatografia líquida com espectrometria de massa, né? Hoje a gente sabe que o método que existe, que tem maior sensibilidade e especificidade para a dosagem hormonal são as espectrometrias de massa, né? Porém, a espectrometria de massa ela é um método que hoje ela tem muita aplicação mais científica, né? Ela tem limitação por custo, o equipamento é muito caro, a demanda técnica também é muito alta, e a aplicação comercial ela não existe na mesma proporção, né? O que significa isso? Esse método, embora ele seja realmente superior aos demais, nós temos hoje os imunoensaios, de forma geral, que eles têm uma aplicabilidade muito boa. Então, a espectrometria de massa ela não é necessária nesse momento, né? Ela não vai ser determinante para um melhor diagnóstico. Então, vamos falar um pouquinho dos imunoensaios, que são os testes que vão te atender, são os testes de eleição, né, os testes mais aplicados aí para as dosagens hormonais. Tem várias modalidades, mas eu vou falar basicamente de dois, que são os mais comuns, que são os imunoensaios não competitivos, né, ou também chamado de sanduíche, e o imunoensaio competitivo. Começando aqui pelo não competitivo, a gente tem aqui uma série de... O princípio da técnica é sempre o mesmo, tá? É ligação antígeno-anticorpo,
e algum traçador, alguma molécula que vai evidenciar um sinal, e o equipamento capta esse sinal e transforma isso em um dado quantitativo, tá bom? Então, aqui a gente tem os anticorpos de captura no imunissaio não competitivo, e são adicionados, né, a amostra do paciente, né, aqui com a presença dos analitos em verde, e outros anticorpos que são anticorpos de sinalização, né? Essa reação ela acontece da seguinte forma, né? O analito ele vai se ligar ao anticorpo de captura e o anticorpo de sinalização ele se liga ao analito, né? Bem ilustrativo, né? Bem um método sanduíche mesmo, tá? E esse anticorpo ligado ao sinalizador aqui que vai ser o princípio de detecção da técnica, tá? Quando a gente recorre a essa técnica, o sinal ele é diretamente proporcional à concentração do antígeno, né? Porque quanto mais analito ligado aqui, mais anticorpo de sinalização ligado vai haver, então maior vai ser o sinal. Então, concentração de antígeno diretamente proporcional ao sinal emitido na reação. Já no imunossaio competitivo, o que acontece, né? A gente tem, novamente aqui, os anticorpos de captura, e aí a gente adiciona uma solução com a amostra do paciente, né, onde tem um analito a ser mensurado aqui em verde, e também adiciona uma solução com o antígeno marcado, né? Então, aqui, o que ocorre é literalmente uma competição pela ligação com o anticorpo de captura, né? Porque esse antígeno aqui, que está com a marcação, ele é igual ao antígeno, igual ao analito que está sendo detectado. Então, eles literalmente eles vão competir pelos sítios de ligação aqui nos anticorpos de captura. E isso vai se dar muito em função do equilíbrio dos dois, né? Se houver uma maior concentração do analito pesquisado, a gente vai ter uma maior ligação desse analito e uma menor ligação do antígeno ligado com a sinalização e vice-versa, né? Essa técnica ela tem uma vantagem em relação ao imunissaio não competitivo, porque ela tem uma maior sensibilidade na detecção. E isso porque o sinal ele é inversamente proporcional à concentração de antígeno, né? A concentração do analito que está sendo pesquisado. Então, se você tiver pouca quantidade, ou seja, uma quantidade pequena de hormônio na amostra que você tem que detectar, até mesmo para uma pequena quantidade, esse sinal ele vai ser muito alto, né? Então, isso favorece o teste em termos de sensibilidade. Então, assim, só de conclusão geral, a gente já sabe que para a endocrinologia, né, principalmente para os testes onde a concentração hormonal que a gente precisa dosar é uma concentração menor, mais reduzida, é interessante que seja testes de maior sensibilidade, porque eles vão conseguir pegar essas quantidades com uma certa acurácia e o diagnóstico vai ser mais preciso em função disso. Aqui só trazendo essa realidade para o radioimunissaio, né? No radioimunissaio, então, a gente tem um tubinho que é revestido com esses anticorpos de captura, e aí nesse tubinho são adicionados os antígenos radioativos, né? Que são antígenos que mimetizam o analito que está sendo investigado, né? O hormônio, eles são iguais, só que esse antígeno está ligado a uma molécula radioativa, né? Que a gente chama de radioisótopo, né? Uma molécula que ela é muito instável, né? E ela libera essa energia de forma constante, né? O radioisótopo mais frequentemente utilizado é o iodo 125, que é um emissor de radiação gama, mas a gente tem o trício e tem o carbono também, que são outros radioisótopos emissores de radiação beta, né? De forma geral, no radioimunissaio, o mais usado é o iodo 125, tá? Então, aqui a gente tem o hormônio e tem o antígeno radioativo, eles vão disputar pelos sítios de ligação aqui com o anticorpo de captura, certo? Quanto menor a quantidade do hormônio, maior vai ser a quantidade de antígeno radioativo ligado, maior o sinal, tá? Na quimiluminescência, o anticorpo de captura ele está ligado a microesferas magnéticas, tá? É um outro princípio de funcionamento, tá? Os equipamentos são equipamentos mais tecnológicos, de alta performance, depois a gente fala um pouquinho mais detalhadamente. Então a gente tem essa microesfera revestida com os anticorpos de captura,
Em suspensão, eu vou ter o hormônio que está sendo detectado. E aqui, nesse caso, é uma técnica sanduíche, que está demonstrado aqui nessa figura. Tá? Mas hoje a gente tem vários ensaios de quimiluminescência que ocorrem pela técnica competitiva, né? E esses ensaios eles são aplicados principalmente, né, para aqueles hormônios que vão estar em concentrações menores, ou seja, testes que demandam maior sensibilidade. Então, esse caso aqui, só caso ilustrativo, né, para a gente ver como é que funciona. Então, esse anticorpo de detecção conjugado com uma enzima, ele poderia ser também um antígeno conjugado com a enzima, né, no caso do ensaio competitivo em quimiluminescência. É adicionado um substrato aqui nessa suspensão, e esse substrato ele sofre uma hidrólise enzimática e ele gera uma série de compostos instáveis que emitem luz. O equipamento tem fotodetector, ele capta essa luz e traduz o sinal como um sinal quantitativo. Tá? Se for um ensaio de não competitivo, sinal proporcionalmente correlacionado com a quantidade do hormônio pesquisado. Se for um ensaio competitivo, o sinal é inversamente proporcional. Tá? Bem, então a gente chega aqui na parte onde a gente vai falar a respeito das vantagens e desvantagens desses dois principais métodos. Né? Hoje existe um preciosismo muito grande em relação ao radioimunoensaio, comparado à quimiluminescência, mas é extremamente importante que a gente entenda quais que são as reais diferenças técnicas entre esses dois métodos, para que a gente tenha uma visão mais clara a respeito do teste que está sendo solicitado. Tá? Então, as vantagens do radioimunoensaio é que ele seria um teste de maior sensibilidade, né? Então, assim, ele estaria aplicado a hormônios onde a concentração normalmente é muito baixa na amostra do paciente, né? Mas eu coloquei uma interrogaçãozinha aqui, porque a gente vai destrinchar isso um pouco melhor. E ele tem uma alta especificidade também, que é ótimo, né? Para a parte das desvantagens do radioimunoensaio, existe a questão da conservação e da estabilidade, né? As moléculas marcadas com radioisótopo, elas têm uma estabilidade muito curta, né? O que significa o seguinte, que os kits eles vêm com uma validade curta para uso, né? Essa radioatividade ela cai exponencialmente ao longo do tempo, então assim acaba que o custo do material radioativo, né, dos kits empregados, acaba sendo um custo um pouco elevado. Isso porque a estabilidade da radiação ali das moléculas marcadas ela cai com o tempo, né? Então isso é um ponto de desvantagem, mas em relação ao custo agregado. Tem a questão do perigo à saúde, né, por conta da exposição e o manuseio de material radioativo, né? Então é imprescindível que isso ocorra numa instalação apropriada, com pessoas treinadas, né, com um nível de radioatividade controlado dentro da sala. E as instalações que fazem radioimunoensaio, elas têm que ser registradas no CNEM, que é o órgão que fiscaliza e que faz as autorizações de estabelecimentos que trabalham com energia nuclear, tá? Com radioatividade de qualquer natureza, certo? Isso, logicamente, está envolvido no investimento em instalação. A instalação ela demanda uma responsável técnica, né? Um responsável técnico especializado em proteção radiológica, com registro no CNEM, para poder responder sobre a segurança, né, dessa instalação, a segurança dos colaboradores que trabalham nela. Então, existe todo um contexto para poder. Não é uma instalação, um teste fácil para qualquer laboratório ter, certo? Contrapartida, a gente tem a quimiluminescência, então, né, que tem como vantagens alta sensibilidade, especificidade, não utiliza material radioativo, tem prazos maiores de validade, é um teste relativamente mais rápido que o radioimunoensaio, e os equipamentos que estão empregados hoje em quimiluminescência são equipamentos de alta performance que permitem análises múltiplas, né? A desvantagem é a questão da mensuração do traçador, que é mais difícil, né? E aí eu vou destrinchar um pouco isso para vocês, que é de onde vem essa principal diferença e essa questão da suposta superioridade do radioimunoensaio em relação à químio, né? Realmente, a quimiluminescência, quando ela foi lançada, a mensuração do traçador dela
era um fator de dificuldade, né? Um fator de ônus em relação ao radiomonissaio. Isso porque a emissão de luz ela tem um decaimento muito rápido, né? Em contrapartida, no radiomonissaio, a emissão da radiação é uma coisa mais constante, é mais fácil de ser identificada pelo equipamento. Né? Na quimiluminescência, tem que haver esse decaimento da emissão de luz de forma muito rápida para que ocorram reações oxidativas que são prévias à detecção da luz pelos fotodetectores do equipamento. Né? Então, como existe essa oscilação com o tempo, logicamente, isso pode comprometer um pouco a sensibilidade da técnica em detrimento à detecção do sinal de radioatividade, que é algo muito mais constante, é algo espontâneo, né? Não tem que acontecer reação nenhuma, né? A radiação está ali, ela está sendo emitida o tempo todo, basta o equipamento detectar. O que acontece é o seguinte, é que os equipamentos e os kits mais recentes de quimiluminescência, eles vieram com um aporte tecnológico muito maior, né? Justamente para ultrapassar essas barreiras que tangenciavam essa questão da sensibilidade para amostras com hormônios em baixa concentração. E hoje existe um nivelamento técnico muito, muito próximo mesmo entre essas duas técnicas. Então, é importante vocês terem conhecimento disso, porque o radiomonissaio ele é muito referenciado na veterinária, mas se vocês conversarem com colegas endocrinologistas humanos, vocês vão ver que a quimiluminescência ela tem uma aplicabilidade muito maior, né? O radiomonissaio ele é uma técnica em desuso na endocrinologia humana. Bom, mas vamos falar então do que a palestra realmente está direcionada, né? Que é a questão do controle de qualidade e a importância do laboratório de referência. Aqui a gente começa a falar, então, a questão do diagnóstico, né? O diagnóstico de uma endocrinopatia, obviamente, ele começa aqui na abordagem clínica e ele está intrinsecamente ligado com a capacitação técnica desse profissional que vai fazer esse tipo de abordagem. A endocrinologia não é uma ciência básica simples, é uma ciência complexa, né? O paciente endocrinopata, ele não é um paciente de fácil leitura clínica, né? E eu tenho uma grande admiração pelos colegas endocrinologistas, muito em função disso, né? Porque a manifestação clínica, ela nem sempre ela é estereotipada como a gente imagina, os testes nem sempre são claros e objetivos como a gente espera. Então, é uma ciência que demanda assim, muita capacitação técnica do profissional que está envolvido com esse paciente suspeito de uma endocrinopatia. Então, se na abordagem clínica surge a suspeita do paciente endocrinopata, né, obviamente o clínico vai fazer a solicitação de exames. Essa solicitação de exames ela vem para o laboratório executa, né, toda a parte analítica, né, e o laboratório produz o resultado. Né? O diagnóstico ele vem aqui na sequência. Né? O laboratório ele te fornece o resultado para aquela amostra que você enviou, e aqui que entra toda a expertise do profissional bem capacitado, do profissional que realmente conhece toda a patologia envolvida em uma endocrinopatia, né? Porque ele vai pegar esse resultado, ele vai contextualizar de forma que ele consiga dar um diagnóstico assertivo para o seu paciente. Só que o que acontece? Existem alguns fatores de interferência que podem comprometer essa análise e o resultado que é emitido para o cliente, né? E aqui começa o que a gente chama do controle de qualidade, que é onde o laboratório começa o trabalho junto com o clínico, né? O laboratório ele provê informações para o clínico de forma que ele consiga se precaver de todos esses fatores de interferência que possam comprometer o resultado que ele vai ter e, consequentemente, o diagnóstico, tá? Vamos começar aqui da parte dos pré-analíticos, porque os fatores de interferência pré-analíticos, gente, eles são os mais comuns dentro da rotina dos testes endócrinos. Né? Isso aí disparado, sem sombra de dúvida alguma. Tá? E como são pré-analíticos, são fatores que é vital que o clínico tenha conhecimento, né? Para que ele não esteja, para que ele não tenha um resultado que não seja favorável ao seu diagnóstico. Né? Alguns fatores pré-analíticos aqui, por exemplo, tem a questão da amostragem, a questão da coleta,
do armazenamento, manuseio, transporte. Tá? Aqui tem até um trabalho de 2020 que ele cita quais são as principais interferências, as principais fontes de interferências pré-analíticas para as análises laboratoriais de dosagens de hormônio, né? Aqui a gente pode incluir a questão do status do paciente e a fisiologia, né? Então, fatores como idade, sexo, o score corporal, a presença de alguns anticorpos, né? A gente sabe que o paciente ele pode ter alguns anticorpos que podem, inclusive, reagir com os anticorpos de captura do teste e comprometer ali a detecção do analito. Preparação do paciente, né? Se o paciente fez um jejum adequado ou um jejum excessivo, se o paciente tem alguma dieta atípica, o horário em que esse sangue foi coletado, dependendo do hormônio, isso pode interferir. A questão da contenção do paciente no momento da coleta, se é um paciente que ele estava em repouso ou em atividade física no momento prévio à coleta, se esse paciente faz uso ou não de alguma medicação, se houve indução de estase venosa durante a coleta do sangue, o tipo e a marca do tubo podem influenciar na dosagem hormonal, tempo e temperatura de armazenamento, tempo e temperatura de transporte, tempo e temperatura, tempo e condições, na verdade, de centrifugação, e também o tempo que essa amostra aguarda até que ela seja analisada no laboratório. Então, é um cadinho bom de coisa, né? Aqui eu vou falar um pouquinho dos fatores pré-analíticos em vivo, né? Os fatores fisiológicos, né? O primeiro deles é a questão das flutuações hormonais, né? A gente sabe que a secreção de hormônios ela segue alguns padrões de variações cíclicas, né? E essas variações cíclicas elas podem obedecer algum padrão circadiano, né? Que é quando existe aquela secreção a cada 24 horas, pode ser um padrão infradiano, né? Abaixo de 24, ou ultradiano, acima de 24 horas. E também é sabido que as condições externas elas podem sim influenciar o padrão de liberação hormonal desse paciente, né? Tipo, exemplo bem clássico, né? Questão de estações, se é verão, se é inverno, tudo isso interfere. Então, é importante que o profissional, quando for solicitar uma dosagem hormonal, que ele entenda que a questão hormonal é uma questão muito dinâmica, às vezes, entendeu? E, às vezes, ele tem que saber correlacionar isso para que isso não seja um interferente na análise que ele está solicitando. Sinais clínicos versus concentrações hormonais anormais. O que acontece? Nem sempre existe uma correlação proporcional entre apresentação clínica e concentrações hormonais anormais, né? Isso, inclusive, dificulta até mesmo a identificação do paciente verdadeiramente saudável, né? Porque você pode acontecer que você vá avaliar um paciente para um determinado teste endócrino, ele tem uma concentração hormonal ali aumentada e ele não tem um quadro clínico compatível naquele momento, certo? Então, não existe uma matemática precisa para isso, tá? Da mesma forma, como que a gente pode ter concentrações hormonais aumentadas ou diminuídas, sem necessariamente eu ter uma resposta aumentada ou diminuída do sítio-alvo desse tecido, tá bom? Então, aí já começa a dar uma dimensão do quão importante é o clínico ter o conhecimento do funcionamento dos eixos hormonais, das interações hormonais, né, para que ele consiga, sim, fazer uma correlação muito precisa no momento pré-analítico para que isso não gere uma interferência, tá? Uma solução muito aplicada aos testes hormonais são a questão dos testes endócrinos dinâmicos, né? Isso contrapõe muito dessas variáveis cíclicas que acontecem com os hormônios, especialmente quando a gente se trata de cortisol, né? Então, esses testes endócrinos dinâmicos, eles são uma forma de abordar o paciente para determinada endocrinopatia de forma a ter um resultado mais preciso que vai facilitar a tomada de decisão clínica. Outros fatores pré-analíticos em vivo são questões de doenças subjacentes, né?
É sabido que tanto distúrbios não endócrinos quanto distúrbios endócrinos concorrentes, eles podem influenciar o resultado do seu teste, né? Então, é imprescindível que o clínico ele faça uma avaliação muito minuciosa e criteriosa do paciente suspeito de alguma endocrinopatia, porque se houver algum distúrbio não endócrino associado, o recomendado é que esse paciente ele seja resolvido para esse distúrbio não endócrino antes de ser avaliado para a endocrinopatia que o clínico está suspeitando. Inclusive, ele deve ser reavaliado após a resolução desse distúrbio não endócrino, para que, de fato, o clínico consiga inferir se realmente há necessidade ou não dele ser testado para essa suposta endocrinopatia, né? Porque muitas das vezes essa endocrinopatia ela estava acontecendo de forma secundária a algum outro distúrbio, né? Esse distúrbio resolvido, o paciente estabiliza. Então, isso é importante também, a avaliação. A questão de drogas, né? Tem várias medicações hoje que são sabidas para interferência nas dosagens hormonais, né? Existe o efeito de tratamento nas concentrações hormonais, e aqui um exemplo são os glicocorticoides, tanto tópicos quanto orais, e até mesmo o cetoconazol, que eles vão atuar, eles podem atuar suprimindo o eixo hipotalâmico, hipófise adrenal e tireoidiano, né? Dessa forma interferindo na dosagem de cortisol e até mesmo na dosagem de hormônios tireoidianos, né? E é uma coisa até interessante a gente falar, porque às vezes o tutor reporta, né, e o veterinário reporta para a gente que o paciente não faz uso de nenhum glicocorticoide. Mas existem situações onde o tutor faz uso de glicocorticoide, especialmente algum glicocorticoide tópico, né? E aí, como o contato tutor-pet pode ser um contato muito íntimo, né? O pet ali no ato de lambedura, ele vai se expondo a esse glicocorticoide tópico do tutor, isso pode gerar, assim, um interferente numa dosagem hormonal desse paciente, tá? Existe também o potencial de interferência ou reatividade cruzada. Um exemplo disso é a prednisolona, né? É sabido que na quimiluminescência para a dosagem de cortisol, existe uma reatividade cruzada com a prednisolona que pode chegar em até 50%. Então, o paciente que faz uso de prednisolona e ele vai dosar cortisol, ele pode ter um resultado superestimado. Então, se esse fator não for levado em consideração, isso pode induzir uma interpretação equivocada, tá? Alternância de metabolismo e catabolismo de hormônios. Um exemplo disso é o paciente que faz uso de fenobarbital, e esse mesmo paciente, ele, porventura, ele vai fazer um teste de supressão de baixa dose de dexametasona. O fenobarbital, ele acelera a metabolização hepática da dexametasona. Então, o que acontece? Esse paciente que faz o uso de fenobarbital e vai fazer esse teste, ele pode ter uma falha na supressão da dexametasona e gerar um resultado equivocado, né, que talvez possa ser, inclusive, até interpretado como um hiperadreno, se o veterinário não levar isso em consideração. E uma última situação relacionada com drogas são as terapias de reposição hormonal. E isso, novamente, ele tange aquela questão da exposição acidental do pet à medicação que o tutor usa, né? Então, hoje, é muito comum o tutor usar algum tipo de reposição hormonal, e aí a gente tem algumas reposições tópicas relacionadas com base em estrogênios, progestágenos, ou até mesmo testosterona, e o pet que faz a lambedura tem o ato de lamber o tutor e faz a lambedura dessa medicação, isso não só vai interferir em alguma dosagem hormonal que ele possa fazer, como também pode gerar um estímulo crônico para alguma outra endocrinopatia nesse paciente. Então, é importante a gente puxar isso logo na consulta, na avaliação do paciente. Bom, aqui os fatores pré-analíticos in vitro, né? Escolha do teste é crucial, né? É necessário que você entenda bem os testes que você vai solicitar para que você consiga realmente fechar o diagnóstico. Então, a escolha do teste ela é crucial para que você conduza um diagnóstico assertivo. Preparação do paciente também é fator importantíssimo.
a questão da coleta e manipulação da amostra, a conservação da amostra, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, padronização do teste, né? Não adianta nada mandar amostra de gato para um teste cão ou amostra de cão para um teste de gato. Tem testes que são limitados por especificidade, e então a padronização é um fator importante. Os requisitos de amostra, né? Se um teste pede soro, tem que ser soro, não adianta mandar plasma, tá? Você pode ter um resultado equivocado. O laboratório não vai aceitar, vai gerar um transtorno para você. Identificação de amostra e identificação do paciente são dois fatores cruciais, né? E particularmente quando são feitos testes endócrinos dinâmicos, né? Isso é mais crucial ainda, né? É um erro muito comum, tá, gente? Espero que não seja realidade de vocês, mas aqui no laboratório a gente identifica isso com uma certa constância, né? A questão do veterinário identificar os tubos de forma errada, né? Coleta basal, primeira coleta, segunda coleta, terceira coleta, colocar os horários trocados. E o laboratório ele se mantém ao que é informado no tubo, né? Ao que o cliente informa no pedido, na requisição. Então, assim, às vezes o resultado não faz muito sentido, mas provavelmente pode estar relacionado com uma questão de identificação de tubo. Então, isso é, sim, um erro muito frequente, bobo, mas, assim, que gera uma dorzinha de cabeça, tá? E existe uma questão que os hormônios polipeptídicos, eles são mais frágeis, são mais lábeis do que os hormônios tireoidianos e esteroides, né? Como exemplo de hormônios polipeptídicos, a gente tem aqueles produzidos pelo hipotálamo, pela hipófise, pelas ilhotas pancreáticas, e esses hormônios, eles são relativamente lábeis, né, frágeis, então são hormônios que sofrem muito com questão da variação de temperatura, por exemplo, né, em detrimento aos hormônios tireoidianos e esteroides. A gente tem uma escala de meia-vida dos hormônios, né? As aminas são os hormônios que têm menor meia-vida, né? Aí tem as catecolaminas. Na sequência, a gente tem os hormônios polipeptídicos. Depois deles, a gente tem os hormônios esteroides, né? Progesterona, aldosterona, cortisol, corticosterona. Na sequência, a gente tem os hormônios proteicos e, por último, a gente tem os hormônios tireoidianos. Por incrível que pareça, os hormônios tireoidianos são os hormônios assim, mais resistentes, são maior meia-vida, são os hormônios menos frágeis assim, em questão de oscilação de temperatura. Já começando, então, a falar um pouco mais a respeito desses interferentes, né? Então, a gente tem aqui padrão de variação de sangue, né? Sangue hemolizado, normal, hemolizado, lipêmico e ictérico, né? E aqui eu já chamo a atenção de vocês que essas alterações, elas podem sim gerar interferência nas dosagens hormonais, mas de forma geral, o que a gente percebe é que o sangue lipêmico, né, o soro lipêmico, ele acaba sendo um dos maiores interferentes, né, porque ele compromete a precipitação dos imunocomplexos, né, a ligação antígeno-anticorpo. E isso é um fator que ele compromete diretamente a quantidade ali do hormônio, né? Ele gera a concentração ela fica superestimada quando o soro está lipêmico. Então, é importante a gente ter bastante atenção em relação a isso, porque essas variações aqui, essas apresentações, elas são sim interferentes e elas podem comprometer a qualidade do seu resultado. Aqui a gente tem um trabalho até antigo, de 98, e ele avaliou hemólise, lipemia e bilirrubinemia em um ensaio de ELISA para cortisol e T4 total em amostra de soro de cães, tá? Aqui, a bolinha, a gente tem o cortisol sérico e o quadradinho é o T4 total, o T4 livre do soro, tá? Então, aqui uma amostra hemolizada, né? Aqui a concentração inicial dessa amostra, e aqui essa amostra com quantidades crescentes de hemoglobina adicionadas ao soro, né? Então, mimetizando um soro em variados níveis de hemólise, né? À medida que o
padrão de hemólise, né, a quantidade de hemoglobina vai aumentando, isso vai gerando padrões errôneos, né, de interferência na leitura desses hormônios, né? E aqui ela é até mais expressiva para o T4 livre do que em relação ao cortisol, tá? Isso para um teste de ELISA, viu, gente? Obviamente, esses interferentes, eles são muito menos consideráveis para testes como o radioimunissaio ou quimiluminescência. No ELISA, ele acaba tendo peso um pouco maior. Aqui a questão da lipemia, né? E aquela questão da concentração superestimada, né? À medida que vai aumentando a concentração de triglicérides, a gente vê que a concentração de cortisol e T4 livre ela tende a aumentar, né? Justamente por causa desse efeito da lipemia na precipitação dos ligantes antígeno-anticorpo, tá? Aqui já a bilirrubinemia, a gente vê o seguinte, concentrações crescentes de bilirrubina e não houve interferência para a concentração de cortisol e de T4 livre, tá bom? Aqui eu vou começar a falar um pouquinho com vocês a respeito de alguns hormônios que são mais lábeis, né? Aqueles hormônios que a gente precisa ter um critério maior no envio para o laboratório, porque eles degradam muito facilmente, né? Eu acho que deve ser do conhecimento de todos vocês que o ACTH ele é um pouco problemático para essa questão, né? O ACTH ele é um hormônio polipeptídico e ele degrada muito facilmente, né? Com oscilações de temperatura. E a degradação do ACTH ela gera um resultado que ele é menor do que o resultado real. Ou seja, o resultado real ele é maior que o mensurado, né? Então, à medida que vai tendo degradação, a gente espera que a concentração do ACTH vá diminuindo, né? Aqui tem um trabalho que foi feito na Universidade de Michigan para dosagem de ACTH canino, e aqui eles dosaram o ACTH armazenado a 4 graus e o ACTH armazenado em temperatura ambiente em diferentes períodos, né? 24, 36, 48 e 60 horas, né? A gente consegue ver aqui que o comportamento do ACTH é realmente de declínio, né? Ele vai degradando, inclusive, para o armazenamento a 4 graus Celsius, né? Ele chega aqui a 60 horas, ele pode decair em até 20% a concentração original do ACTH quando armazenado a 4 graus por um período de até 60 horas, tá bom? E aqui em temperatura ambiente pode decair em até 50% da concentração original. Então, o ACTH é sim um hormônio que ele demanda um certo cuidado adicional no envio para o laboratório, mas eu vou falar um pouquinho mais adiante. A questão é o seguinte, né? Se o laboratório sinaliza para você, olha, doutor, sua amostra chegou aqui em temperatura ambiente, é uma amostra para ACTH, não é o recomendado. Mas você autoriza a análise, o laboratório vai realizar, e aí a questão é o seguinte, sai um resultado aumentado. O resultado aumentado do ACTH, ele suporta um diagnóstico, por exemplo, de um hiperadreno hipófise dependente. Porque se esse resultado está aumentado na amostra numa condição não apropriada, significa que o resultado real ia estar mais aumentado ainda. Então, se o seu paciente é um paciente com hiperadreno que você mandou para diferenciação, ok, mesmo que a amostra não tenha chegado no laboratório na condição ideal, o resultado aumentado ele pode ser utilizado para que você conduza o diagnóstico. Porém, se você tem um paciente que ele já é suspeito ou sabido para alguma neoplasia adrenal que suporta possivelmente uma deficiência de STH, nesse caso, você tem que sim que rejeitar esse resultado e fazer uma recoleta desse paciente para mostrar ele novamente, entendeu? Não tem como você aceitar esse resultado que veio a partir de uma amostra recebida numa condição não adequada. O paratormônio, né? O paratormônio, ao contrário do que muita gente pensa, né? Ele é menos sensível, né? Também é um hormônio polipeptídico, mas ele é menos sensível do que o ACTH, tá? Mas ele também segue a mesma lógica, ele degrada com o tempo de forma que o resultado real ele é maior do que o resultado mensurado na amostra recebida em condições inadequadas, né? E aqui eles fizeram essa mesma avaliação, né, do paratormônio medido em diferentes tempos e armazenado a 4 graus Celsius,
temperatura ambiente e a 37 graus. Então, a gente consegue ver aqui nitidamente que, à medida que a temperatura aumenta, aumenta também a taxa de degradação do paratormônio, né? Aqui o paratormônio, a 4 graus Celsius, quando recebido em até 60 horas, a degradação dele não é significativa ao ponto de comprometer o resultado original, tá? Mas quando recebido em temperatura ambiente, olha só, se ele for recebido até 60 horas, ele pode comprometer aí quase 50%, né, em relação à dosagem original, né? Obviamente, gente, uma amostra que vai demorar esse tempo todo para chegar no laboratório é uma amostra preocupante, né? Eu não confiaria muito numa amostra que chegasse 5 dias depois do laboratório, não, né? Então, assim, e o laboratório, o papel dele é sinalizar isso para o cliente também, né? Porque a gente sabe que isso é um interferente que vai comprometer a nossa atividade analítica aqui no laboratório. Então, é nosso papel, sim, manter o controle em cima disso e notificar o cliente sempre que pertinente, tá bom? Aqui o mesmo estudo, só que feito para felinos, né? Em 4 graus Celsius, a gente teve uma oscilação ao longo do tempo, não tão significativa, quanto comparado à oscilação que foi obtida a partir de uma amostra em temperatura ambiente, né? Então, o seguinte, a gente sabe que o resultado real é maior do que o mensurado. Se mesmo você autorizando a realização de um ensaio numa amostra não apropriada, né, que chegou numa condição fora do recomendado, né, e você recebendo o resultado aumentado, esse resultado aumentado, a gente sabe que ele seria mais aumentado ainda se fosse um resultado real, certo? Se não tivesse interferência de degradação. Então, esse resultado ele vai suportar o diagnóstico de um hiperparatireoidismo. Ele pode ser utilizado para um paciente com meia-idade ou geriátrico que tenha hipercalcemia, ou até mesmo um paciente azotêmico que tem uma doença renal crônica, né, ou um paciente com doença gastrointestinal. Nessas condições, esse resultado, mesmo que a amostra não tenha sido recebida em condições ideais, ele é um resultado que ele pode ser aplicado, sim, ao diagnóstico. Ele não vai ser aplicado ao diagnóstico quando for a situação de um paciente jovem hipercalcêmico, né, um paciente hipocalcêmico, ou um paciente sem azotemia ou doença gastrointestinal. Nessa situação, você tem sim que refazer o teste, fazer uma nova coleta e certificar que esse material vai chegar no laboratório apto, né, nas condições ideais para análise. E por último, a gente tem o T4 livre por diálise. Só que o T4 livre por diálise ocorre o contrário. Quando degradado, o mensurado ele é maior do que o resultado real. Então, acontece o inverso do que a gente viu, né, nos dois exemplos anteriores, né? Aqui a gente tem uma simulação, né, baseada nos mesmos princípios. O T4 livre por diálise, quando em 4 graus Celsius, ele tem uma ligeira, ele pode ter uma ligeira degradação a 4 graus Celsius, mas não é significativa para comprometer o resultado real, tá? Mas ele recebido em temperatura ambiente ou em 37 graus, a gente vê que a degradação, ela gera padrões de interferência significativos, tá? Então, esse resultado aumentado do T4 livre por diálise, recebido fora das especificações ideais, né, para análise, ele pode ser considerado desde que ele esteja dentro de um painel de função tireoidiana, onde você tenha mais exames para poder suportar ou não esse resultado aumentado, né? Ver se isso faz realmente sentido ou não. E ele vai ser rejeitado quando em análise isolada e a amostra recebida fora de condições ideais de análise. Tá bom? Então, já que a gente começou a falar de conservação, vamos lá, vamos mostrar o que é o mundo ideal, né? Para a gente aqui do laboratório e para que você tenha o mínimo de interferência possível aí na sua amostra, né? Uma vez que a amostra seja coletada, o recomendado é que o soro ou plasma seja separado, assim, nesse primeiro momento após coleta. E aí você fala assim, poxa, Otávio, mas assim, eu não tenho centrífuga, eu não sou laboratório, isso é complicado para mim. Mas, de certa forma, se você, dependendo do hormônio que você for mensurar,
isso não gera tanto interferente. Mas igual, por exemplo, para hormônios mais lábeis, mais frágeis, assim como o ACTH, o paratormônio, esses hormônios, sim. Para a gente ter uma avaliação precisa, o ideal é que ele tenha separação de soro ou plasma praticamente imediatamente após a coleta. Tá? E essa amostra separada, ela tem que ser conservada, né, em refrigeração ou em congelamento, dependendo do quão frágil for esse analito que está sendo mensurado. E, novamente, assim, se for uma amostra realmente de um analito sabidamente muito frágil, como a CTH ou PTH, o ideal é que essa amostra seja refrigerada assim, quase que imediatamente, tá? E depois transferida e depois congelada, na verdade, né? O ideal é que ela seja congelada e não apenas refrigerada até o envio para o laboratório. Esse envio para o laboratório ele deve acontecer em embalagem adequada, né? Embalagem que vai preservar a temperatura, com adição de barras de gelo recicláveis, ou no caso de analitos mais frágeis, o mundo ideal seria que essa amostra fosse enviada, inclusive, em gelo seco, né? Porque o gelo seco ele vai assegurar realmente que a amostra chegue congelada no laboratório, que é o ideal para que esse analito não sofra, esse analito que é frágil, ele não sofra nenhum tipo de interferência, né? Mas existe algumas formas que a gente faz na ausência de, por exemplo, de um gelo seco para envio, que são algumas alternativas para a gente tentar melhorar a condição de armazenamento dessa amostra. É uma alternativa que se aplica para tentar melhorar a análise de um hormônio que é muito instável, com oscilações de temperatura, seria, por exemplo, duplo congelamento, né? Essa amostra ela é congelada no primeiro momento, depois ela é colocada em um recipiente secundário com água, e esse recipiente secundário com água ele é congelado novamente. Esse material congelado, né, esse recipiente secundário contendo a amostra também congelado, ele é enviado dentro de uma caixa apropriada, com barras de gelo, né, e a gente já fez vários testes, né, esse material, dependendo, obviamente, do tempo de transporte, né, ele chega bem no laboratório, chega congelado, e a gente consegue ter uma análise precisa, tá? Esse trabalho, gente, ele é um trabalho que ele fala justamente a questão disso, né? A questão da instabilidade do ACTH para mensuração. E ele pegou 56 amostras pareadas de ACTH com diferentes padrões de concentrações, e ele fez esse envio, simulou esse envio para o laboratório dessas 56 amostras pareadas em gelo seco, e dessas amostras pareadas enviadas só com gelo reciclável, né, aquelas barrinhas de gelo que a gente coloca, né? Ele, com o período de chegada para o laboratório que ele considerou foi de um dia para o outro, tá? E ele fez as dosagens dessas amostras. E ele achou algumas coisas muito interessantes, né? A gente vê aqui, por exemplo, que houve uma alta correlação para os resultados obtidos a partir dos dois métodos de envio, né? Ele teve um R aqui de 0,958, que significa o seguinte, que esses resultados eles foram muito próximos, eles foram, sim, tiveram uma proximidade, só transcrevendo um pouco o que seria esse R, mas tiveram uma proximidade assim, próxima a 95,8%, ou seja, se eles tiveram alguma diferença, essa diferença ela foi aí em torno de 4,2% entre os valores, entendeu? Isso é uma correlação muito boa, né? Principalmente quando a gente considera a questão da estabilidade do ACTH, mas quando ele fez uma outra avaliação estatística desses resultados, ele viu que teve sim diferença, né? Que o método de envio ele influenciou sim, entendeu? Mas o que ele quer dizer é o seguinte, que essa influência foi muito baixa, né? De forma que não afetou a interpretação do resultado, que é o mais importante, né? Teve uma diferençazinha, a gente viu que essa diferença ela pode chegar aí a faixa de 4,2%, mas que ela não é significativa o suficiente para interferir na sua interpretação, né? Então, assim, é um dado legal, né?
para que a gente consiga também ter uma boa análise mesmo na ausência do gelo seco, né? Mas isso desde que a amostra chegue rápida ao laboratório e com uma temperatura boa, né? Bom, nesse trabalho aqui eu vou falar a partir de a questão de alguns outros interferentes com vocês, que é a questão do tubo, né? Muita pouca gente sabe, mas o tubo de coleta ele pode sim interferir nas dosagens hormonais, né? E aqui esse trabalho ele trata especificamente do tubo com o gel separador, né? E ele mostra aqui qual que é a composição do tubo, né? Aqui a gente tem dois itens principais, que é o gel separador, que fica no fundo do tubo, e o surfactante, que fica aqui na parede do tubo, tá? Que é o que permite a migração da amostra, a separação, enfim. Esse surfactante, esse trabalho relaciona ele com alguns outros achados de que ele pode aumentar os níveis de T3 e esse surfactante ele pode interferir em imunoensaios tanto competitivos quanto não competitivos, tá? Ele mostra alguns outros dados que estão relacionados com o gel de separação. Esse gel de separação, ele pode gerar, por exemplo, redução de drogas hidrofóbicas, né, como o fenobarbital. Pode também ter alguns trabalhos de dosagens hormonais em humanos, onde houve redução de progesterona, testosterona. Ele pode promover aumento dos níveis de potássio da amostra. E ainda pode acontecer também liberação de material, que seriam pedaços de gel ou de silicone dentro da amostra. São materiais microscópicos, obviamente, mas que podem interferir também na questão do imunoensaio. Então, é só um exemplo de como um tubo pode sim interferir na qualidade da sua análise. Continuando na questão dos tubos, né, de seus componentes, esse trabalho aqui, ele fala da interferência do EDTA na mensuração de cortisol e T4 por ensaio de quimiluminescência em cães, né? E ele teve um achado muito interessante, né? Ele relata como conclusão que as concentrações de cortisol e T4 em plasma EDTA, elas foram maiores do que as mensuradas no soro em 51,2% e 43,7%, respectivamente. Ou seja, não significa que elas foram mais precisas, significa que houve uma... as dosagens foram superestimadas para esses analitos quando feitas a partir do plasma EDTA. Então, aí é um exemplo clássico do porquê, se você manda uma amostra de plasma para cortisol ou para T4, o laboratório vai te contactar, vai falar, doutor, não é amostra de eleição, e você ali, às vezes, na correria do dia a dia, não quer recoletar, fala, não, faz isso aí, faz nesse daí, entendeu? Não sei o quê. Não tem como, entendeu? Olha onde, o que pode gerar, né? Você vai ter uma amostra com um padrão muito maior do que o normal, muito maior do que o real, na verdade. Isso vai te induzir a uma interpretação errada, vai te induzir a um diagnóstico errado. Aqui a gente vê os gráficos comparando o cortisol aqui no plasma e o cortisol a partir do soro, T4 no plasma do tubo com EDTA, e o T4 a partir do soro, né? A gente vê claramente aqui que as dosagens de cortisol elas foram aumentadas a partir do plasma EDTA. E isso não vai refletir a situação, o resultado real do seu paciente. Outro trabalho, esse trabalho ele trata a respeito das condições de manuseio em relação aos resultados para mensuração de progesterona obtidos a partir de quimiluminescência em cadelas, né? Ele testou plasma não separado, né? Ou seja, sangue total em EDTA, e o plasma separado, e pegou essas amostras e deixou em temperatura ambiente, de 2 horas até 14 dias de temperatura ambiente, e ele foi dosando essa progesterona a partir dessas amostras. E olha que interessante aqui, não houve variação significativa para a progesterona, nem em plasma não separado, como em plasma separado, em temperatura ambiente. Então, isso a gente remonta àquela questão que eu falei, que os hormônios esteroidais, eles têm uma certa resistência maior à questão de oscilação de temperatura do que os hormônios polipeptídicos, por exemplo. Esse ensaio mostra aqui claramente isso. E aqui também ele fez um outro experimento, que foi a questão
dos congelamentos e descongelamentos de uma amostra. Então, assim, ele pegou a mesma amostra, na verdade, várias amostras com plasma separado, né, para dosagem de progesterona, e ele fez vários ciclos de congelamento e descongelamento. E olha só que interessante, né, até mesmo para 10 ciclos de congelamento e descongelamento numa mesma amostra, os níveis de progesterona não tiveram variação significativa em relação ao resultado real. Então, isso traz para a gente um contraponto, né? A gente fala de hormônios que são muito sensíveis e outros hormônios que já têm uma certa resistência, né? Que comportam, por exemplo, uma variação ambiental e umas oscilações bruscas de temperatura sem ter uma degradação associada. É lógico que é muita coisa para você ter conhecimento, para você saber, mas isso só reforça uma coisa: mantenha sempre a comunicação com o seu laboratório, né? A comunicação é a chave principal aí para que esse relacionamento entre laboratório e médico veterinário ele seja bem sucedido, porque o laboratório ele tem todas essas informações para poder te passar. Então, quando você for abordar algum paciente que você for precisar recorrer a esse tipo de análise ou qualquer outro tipo de análise e você não tiver segurança ou conhecimento a respeito disso, pede um tempinho, liga para o laboratório, vale muito a pena. A gente tem uma equipe de assessoria aqui fantástica, todo mundo muito capacitado, e aí, assim, vão ser muito produtivos, vão ser muito úteis para poder tirar esse tipo de dúvida. Tá ok? Outro trabalho aqui na sequência é um trabalho também a partir de progesterona, tá? E ele vai aqui avaliar a questão de tempo de armazenamento e temperatura e uso de anticoagulantes, né, em dosagens hormonais para progesterona canina. E aqui ele fez alguns trabalhos. O primeiro deles foi o seguinte: ele pegou o sangue total, tá? Isso, o sangue total sem anticoagulante, tá? E ele pegou esse sangue total e, logo após a coleta, ele armazenou em 4 graus Celsius. E aí ele foi fazendo dosagens a partir dessa amostra em tempos sucessivos, né, de 8 até 30 horas. O que ele observou aqui é o seguinte, né, que essa amostra de sangue total, que foi obtida logo após a coleta e refrigerada num primeiro momento, ela produziu resultados menores nas dosagens posteriores, né? O que é uma coisa um pouco incongruente, mas ela tem um certo sentido se você considerar que essa amostra ela ficou ali, o sangue, o soro não estava separado, né, naquele momento em que a amostra foi refrigerada, e essa condição ela gerou um padrão de interferência para a progesterona. Esse trabalho também pegou vários animais e dosou progesterona tanto pelo método de quimiluminescência quanto pelo método de radioensaio e traçou uma correlação entre esses resultados, né? E aqui é até bem interessante essa correlação, que ela mostra um R de 0,97. Um R de 0,97 ele vai significar aí que se houve alguma diferença entre os resultados, essa diferença ela foi máxima em 3%. Né? O que significa o seguinte, que a sensibilidade entre as duas técnicas e as concentrações entre as duas técnicas foram muito próximas, né? De forma que, para a progesterona, não houve ônus nenhum para o diagnóstico considerar uma técnica ou outra. Tá? E aqui um último experimento que ele fez foi a questão do sangue total, tá? Armazenado em temperatura ambiente e o sangue total refrigerado, né? Então, aqui a gente consegue ver claramente que a refrigeração do sangue total para a dosagem de progesterona, ela gera um interferente, né? Porque a gente vê claramente aqui, ó, o sangue total em temperatura ambiente, a concentração medida em até 5 horas, ela permaneceu a mesma. Mas se esse sangue total ele foi refrigerado no primeiro momento pós-coleta,
a gente observa aqui um decaimento dessa concentração, um certo nível de degradação. O que isso significa? Né? Significa o seguinte, que para a progesterona mensurada a partir do soro, e os testes todos pedem, que a gente utiliza hoje, eles pedem sim soro para a dosagem de progesterona, o ideal é que você, antes de refrigerar a amostra, você faça a separação desse soro, ou então, caso você não possa fazer isso, que você só refrigere a amostra após haver retração do coágulo. Então, você pega esse sangue total, deixa ele ali 2 horas em temperatura ambiente, retrai o coágulo, aí sim você refrigera e depois despacha para o laboratório. É uma das formas da gente contrapor a essa degradação. Tá bom? Esse é um outro trabalho que também fala a questão das condições de armazenamento em cortisol, T4 total e T4 livre, a partir de soro e de plasma em cães. Né? O que ele descobriu? Que cortisol mensurado a partir do plasma, ele não demanda refrigeração, ele é muito estável, tá? Só que o laboratório pede soro, né? Então, para você mandar soro para o laboratório, o cortisol tem que vir sim refrigerado, tá? Porque o cortisol no soro, se ele for submetido a oscilações de temperatura, né, se ele ficar muito tempo em temperatura ambiente, isso vai começar a comprometer a dosagem, tá bom? E o T4 livre e o T4 total, eles são analíticos que são muito estáveis no soro, até mesmo sem refrigeração por até 5 dias. Lembra que eu falei com vocês lá que os hormônios tireoidianos, eles têm uma meia-vida mais prolongada, eles são hormônios mais estáveis? Então, esse trabalho aqui mostra claramente isso, né? Então, a oscilação de temperatura, né, ela não é tão crítica do T4 total e o T4 livre no soro, quanto ela é, por exemplo, aqui para o cortisol. Tá? E só para fechar essa questão de considerações a respeito de manuseio de amostras e conservação, aqui especificamente para hormônios reprodutivos e tireoidianos, mensurados tanto no soro como no plasma. Esse trabalho de 2006, ele compila muitos dos trabalhos que relatam os interferentes pré-analíticos nas dosagens hormonais, tá? Tanto humanas quanto veterinárias. Então, tem uma série, ele tem uma tabelinha bem didática ali, que ele relata os achados de vários trabalhos científicos relacionados com interferências pré-analíticas nas dosagens de hormônios reprodutivos e tireoidianos. Então, quem tiver oportunidade depois tiver interesse, vale a pena para entender um pouquinho melhor. Bom, então a gente já falou dos fatores de interferência pré-analíticos, a gente vai falar agora dos fatores de interferência analíticos, né? E aí entra o papel do laboratório, e onde o laboratório deve ter os controles de qualidade impecáveis, né? Toda a questão do cuidado com a amostra para que esse resultado ele realmente tenha o máximo nível de acurácia para o clínico solicitante, né? Pode haver nas etapas analíticas algumas interferências no teste, que são relacionadas com substâncias endógenas ou exógenas, como também pode haver falha no ensaio e no equipamento. E aí que a gente começa a introjetar, começa a falar um pouquinho mais do papel da qualidade no funcionamento de um laboratório, né? O laboratório, gente, eles têm uma unidade de garantia da qualidade, é um negócio muito sério, a questão da gestão da qualidade dentro de um laboratório, né? Porque a gente tem que ter rastreabilidade, controle, a gente tem que ter segurança a respeito de tudo que é feito, de tudo que é liberado, né? Então, o conceito de qualidade, ele não é uma coisa simples, né? Ou tem qualidade ou não tem. Ele é um conceito muito complexo e ele abrange desde do relacionamento com o cliente em relação às questões pré-analíticas, né, que vão interferir diretamente no nosso trabalho, quanto às questões analíticas, quanto também às questões pós-analíticas, né? Então, a qualidade ela vai abranger tudo isso, tá? E daí a importância de você procurar trabalhar com um laboratório que ele seja laboratório de referência em dosagem hormonal, porque ele vai ter uma equipe veterinária especializada no assunto, ele vai ter uma qualidade aplicada, direcionada para esse padrão de análise, e ele vai te assegurar uma segurança, uma tranquilidade maior quando você recebe um resultado, tá bom? Bom, vamos falar então um pouquinho aqui da questão da calibração, com a qualidade em relação à calibração. Uma amostra, quando ela chega para um teste de quimiluminescência, por exemplo, antes dela entrar no equipamento,
eu preciso certificar que esse equipamento ele esteja com manutenção preventiva, com manutenção preventiva em dia, né? No caso dos equipamentos de quimiluminescência, a periodicidade é anual. Então, essa manutenção preventiva ela é feita já visando que problemas, falhas usuais do equipamento, elas sejam prevenidas, né, e comprometam algum tipo de análise, tá? Então, o equipamento ele tem que estar ok, com manutenção preventiva. Ele tem que estar com a calibração em dia, né? Aqui, no caso, tem dois, para a quimiluminescência, a gente tem dois padrões de calibradores, né, que é o ajuste alto e o ajuste baixo, né? A frequência ela é mais ou menos semanal ou quinzenal, né? O equipamento ele gera demanda, sempre quando ele existe alguma falha na calibração, ele pede automaticamente a calibração. Mas, via de regra, ela segue uma periodicidade semanal, tá? E uma outra obrigatoriedade, antes que esse equipamento receba qualquer tipo de amostra, é que a gente passe os controles no equipamento, né? Na quimiluminescência, a gente emprega controles em 3 níveis. O que são esses controles? São amostras produzidas, né, que são fornecidas para o laboratório, que elas vão ter o analito que está sendo mensurado em 3 níveis, né? O nível 1, 2 e 3, que seria, respectivamente, um nível alto, um nível médio e um nível baixo. E quando a gente passa esses controles no equipamento, obviamente o equipamento tem que estar com manutenção em dia, tem que estar calibrado e ele tem que reproduzir os resultados dos controles. Só depois de todos esses cuidados é que esse equipamento ele segue para alguma análise, entendeu? E o laboratório ele tem responsabilidade disso tudo. Existem fichas, planilhas de computador, onde a gente consegue controlar isso tudo, tá? Então, isso aqui é critério básico para que esse equipamento ele receba uma amostra e produza uma análise, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho da questão do radiomonoensaio, mas antes é importante a gente chamar a atenção a questão do registro do CNEM, né, o registro na Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é item obrigatório, é obrigatoriedade do governo para que algum laboratório funcione com algum kit radioativo, né? Então, assim, se você tem dúvida se o seu laboratório está apto ou não para fazer o radiomonoensaio, isso aqui é um site de domínio público. Você chega lá, você consegue ver todas as instalações que estão autorizadas dentro dos laboratórios para poder realizar análises com radioisótopos, tá? E aqui a gente tem a matrícula do TEXA, né? A autorização do TEXA aqui, ela sofre renovações constantes. Nesse caso aqui, ela está constando a autorização até 2024. Dado importante, né? Obviamente, eu mascarei os demais laboratórios aqui, que são um total de 7, mas dado importante é que a gente tem 7 laboratórios habilitados para fazer radiomonoensaio no Brasil, e não são só veterinários, não. Isso a gente está considerando tudo, viu, gente? Laboratório humano e veterinário. Laboratório veterinário são 3, os outros 4 que tem, 2 são vinculados com laboratórios de pesquisa e 2 são laboratórios com laboratórios comerciais, humanos, né? Então, aí, novamente, a gente retoma aquela questão, né, do preciosismo do radiomonoensaio na veterinária. Só para vocês terem uma noção, né, do tanto que o radiomonoensaio está em desuso na medicina humana, né? A gente só tem hoje 2 laboratórios comerciais que fazem radiomonoensaio para dosagens hormonais em humanos, né? Então, assim, e temos 3 veterinários, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer os métodos, né? E como a gente vai muito ali no calcanhar da medicina humana, a medicina humana já tem muitos trabalhos correlacionando resultados de químio e rádio. E, via de regra, gente, a quimiluminescência ela sofreu, sim, um avanço tecnológico muito grande nos últimos anos. Os kits são ótimos, os equipamentos têm excelente performance. Então, assim, quando você for contratar um teste, né, eu gosto de fazer esse tipo de esclarecimento, embora o TEXA venda os 2 tipos de análises, eu acho importante esse tipo de esclarecimento, porque às vezes a gente fica com uma viseira, né, a gente fica muito fadado
a reproduzir coisas que a gente ouve dos outros. Então, assim, é cada vez mais importante que o médico veterinário ele tenha acesso à literatura, tenha acesso a trabalhos, e ele questione, né, realmente o quão uma técnica é ou não superior em relação à outra, né, para que seja feita uma escolha consciente do seu teste, porque você vai pagar mais caro no radiominissaio em detrimento à quimiluminescência. Será que para o analito que você está dosando ele é realmente necessário? Então, assim, é uma questão de, eu acho, de aprimoramento técnico, né? Acho que é interessante essa reflexão. Bom, então vamos falar do radiominissaio, né? A calibração do radiominissaio também é item imprescindível. O equipamento ele não roda de forma alguma, a gente coloca qualquer amostra no equipamento se ele não tiver com manutenção preventiva em dia, e no radiominissaio também tem periodicidade anual. E um outro critério para que esse equipamento funcione são os calibradores de normalização de leitura, né, que eles são aplicados semanalmente também no equipamento, né, e aí a gente tem aqui o iodo 125 e o iodo 129, né, porque a gente trabalha, a maioria dos kits que são aplicados aos dosagens hormonais são kits emissores de radiação gama, né, então eles utilizam o iodo 125. O iodo 129, ele mimetiza um pouco, né, ele simula um pouco a radiação do iodo 125, e ele é utilizado para poder avaliar o perfil de resposta do instrumento. Tá? E aí, passado o equipamento, após ser normalizado, ele recebe a calibração antes que a análise seja conduzida. E essa calibração ela é feita diariamente. Essa calibração ela pode ter até seis níveis diferentes de calibradores, e ela funciona como se fosse uma curva padrão, ou uma curva dose-resposta. Tá? E como é que a gente analisa isso? O equipamento, quando ele produz a análise dessa curva padrão, ele vai gerar uma curva de regressão com os dados que foram achados. Tá? E aí essa curva de regressão ela tem um padrão que vai determinar um R2. Né? Ela determina várias análises que a gente considera como parâmetros de qualidade para poder validar essa curva de calibração ou não. Mas o mais crucial aqui é o R2, que ele reflete o quão próximo o equipamento, o resultado do equipamento foi em relação ao resultado real daquele calibrador que foi passado. Então, aqui a gente tem um R2 de 0,99, ou seja, ele foi 99,25% próximo em relação ao resultado real. Então, é um resultado, um resultado muito bom. Então, quando a gente tem uma curva com esse perfil, quer dizer que o equipamento está, sim, habilitado para fazer as dosagens, para fazer as avaliações analíticas. Então, é aí que a gente vai passar as amostras e fazer as análises. Tá bom? Bom, outras ferramentas de qualidade que são aplicadas no laboratório são os controles laboratoriais. E aqui a gente tem um controle intralaboratorial. Como é que ele funciona? São amostras de referência que o TEXA tem, né, que são providas através de ensaios, alguns outros ensaios complementares. Então, são amostras onde a gente já conhece o resultado dessa amostra. Essa amostra, ela, com uma certa periodicidade, ela entra como uma amostra cega para os setores de dosagens hormonais, e ela pode ir tanto para radiominissaio quanto para quimiluminescência, né? Se for um analito que ele tem kit nos dois equipamentos, ele vai para os dois. Os colaboradores vão processar essa amostra como se fosse uma amostra normal, né? É uma avaliação cega, e vão emitir os resultados. O pessoal, né, os colaboradores da gestão de qualidade, eles pegam esses resultados e fazem a análise em relação ao resultado real, o resultado original, para ver se está batendo os resultados estão fidedignos, estão reproduzindo. Então, é assim que a gente faz o controle intralaboratorial, que é um parâmetro interessante de qualidade. O controle interlaboratorial é outro controle que funciona e também que é vital para que a gente tenha acurácia, né, e segurança das nossas análises. No controle interlaboratorial, o TEX, além de analisar a amostra internamente, ele dispara essa amostra para outros laboratórios de referência. E aí pode disparar para um laboratório A,
ou até mesmo para um laboratório A e B, quando há algum tipo de divergência do laboratório inicial de envio. Tá? Então, ele envia essas amostras para esse laboratório de referência para serem testadas no mesmo método. Esses laboratórios emitem os resultados, e os resultados eles são avaliados em comparação com o nosso resultado, justamente para a gente ver se o controle interlaboratorial também está ok, né? Se a gente é um outro parâmetro de qualidade que caminha ali paralelo com o controle intralaboratorial. E aí vocês acham que acaba por aí? Não acaba, não, né? Existe também o controle das rodadas de proficiência. A rodada de proficiência, ela ocorre sempre com uma instituição que ela é referência para aquele tipo de assunto, para aquele tipo de análise, né? E aqui eu dou destaque para a Sociedade Europeia de Endocrinologia Veterinária, que ela tem um esquema de avaliação de qualidade externa, que ele é muito interessante, né? O TEX ele é inscrito nesse programa, e essa sociedade, esse pessoal do programa, ele dispara amostras para o laboratório 2 vezes ao ano, e essas amostras elas são analisadas e a gente remete esses resultados de volta para eles. E aí eles vão fazer a análise desse resultado, né? Que para a gente isso é fantástico, né? Isso dá uma segurança muito grande para a gente, porque são instituições realmente, no caso da Sociedade Europeia, ela é uma das instituições mais referenciadas mundialmente para a endocrinologia veterinária. Então, são muito respeitados, né? E isso, sem dúvida alguma, contribui muito para o resultado que a gente emite, né? E aqui eles remetem para a gente os resultados, né? Mais ou menos com esse perfil de análise. E só resumindo aqui para você, né? No caso aqui do cortisol, houve pelo menos 12 métodos diferentes, né? Dentre os laboratórios participantes, avaliando as amostras de cortisol. Aqui as dosagens médias, variação, os desvios de variação que houveram nessas dosagens, e aqui o resultado do laboratório, né? E aí ele faz a seguinte análise, né? Aqui está o resultado do laboratório para a dosagem de cortisol e a classificação. Essa classificação ela tem que estar abaixo de 2 desvios padrões para que seja um resultado satisfatório. Então, aqui é um parâmetro, né, de que a gente consegue ter a segurança de que a nossa dosagem realmente ela está precisa e acuraz. E existe também esse índice de variabilidade aqui, que é o padrão mínimo de especificação daquele analito exigido para uma qualidade de análise, entendeu? Então, ele é um outro fator, é um outro item de avaliação dentro desse relatório, que ele é muito importante. E aqui, ele diz o seguinte: o resultado do laboratório ele está dentro da especificação mínima de variação para aquele analito. Ou seja, o resultado do laboratório, ele é um resultado que ele está ok. Ele é um resultado satisfatório e ele passou no esquema de avaliação. Tá? Aqui só um outro exemplo, a questão do TSH, mesma coisa, o resultado que o laboratório informou para a proficiência da União Europeia, da Sociedade Europeia. Aqui a classificação ficou abaixo de 2 desvios padrões, excelente, é o aceitável, é o satisfatório, e ele também ficou dentro do padrão de variação mínima que é exigido para a qualidade de mensuração desse analito. Então, ou seja, quando a gente libera um resultado para vocês, é porque a gente tem noção de todos esses parâmetros que são obrigatórios para que a gente tenha segurança da análise. Entendeu? Então, só para vocês terem noção de como é que o controle de qualidade é algo mais... ele é muito amplo, né? Então, o laboratório ele precisa ter todas essas ferramentas para que ele consiga ter o conceito de qualidade realmente aplicado na análise que ele está produzindo, né? E aí a gente chega aqui no ponto final, que são os fatores de interferência pós-analíticos, né? Eles podem estar relacionados tanto com atrasos ou erros na comunicação do resultado, né? Como também a falhas de interpretação dos resultados. Eu diria que esse daqui é o ponto mais crítico do pós-analítico, né? Porque, muito frequentemente, né, a gente sabe, clínica sempre é soberana, mas, assim, na endocrinologia, nem sempre a clínica é clara, ela é óbvia. Então, assim, muitas das vezes, o resultado, ele
coloca uma pulguinha na sua cabeça, né? E isso é até importante para que você estude um pouco mais, entenda um pouco mais da patologia da doença, para que você consiga correlacionar esse resultado ou saber se você tem que solicitar alguns exames adicionais ou complementares para que você consiga evoluir na sua suspeita. Entendeu? Então, a questão dos diferentes pós-analíticos, eles são vitais para que esse resultado seja, sim, um fator determinante de um diagnóstico preciso, né? Se esse resultado não bate, se esse resultado te intriga, liga para a gente, sabe? Eu acho que, assim, é uma oportunidade excelente para a gente estreitar contato, né? Novamente, eu reitero, você vai ter aqui à sua disposição uma equipe pronta, capacitada, que vai interpretar, vai te ajudar na interpretação desse resultado, te ajudar a correlacionar esse tipo de resultado, né? Te ajudar na condução diagnóstica para que você chegue ao seu objetivo final da melhor forma possível. Tá? Aqui eu queria mostrar para vocês só um vídeo do TEX, aí, do nosso setor de radiomonissaio, para vocês que não conhecem. Tá? O TEX está localizado aqui em Belo Horizonte, e essa é a nossa estrutura. Esse é o nosso setor de radiomonissaio. Ele vai apresentar de forma bem sucinta a questão da preparação das amostras, preparação das reações. Essa sala onde o colaborador está trabalhando, ela é uma sala toda revestida, toda apta para trabalhar com material radioativo. O equipamento, quando ele vai receber as análises, ele já teve todos os parâmetros prévios checados, então ele está realmente apto para poder conduzir as análises do seu paciente. Bom, gente, é isso. Agradeço aí a participação de vocês, agradeço o convite, foi um prazer participar. Aqui embaixo tem alguns contatos meus, vai ser um prazer se a gente puder conversar em breve, viu? Um abraço, obrigado.